Iniciamos a nossa pesquisa um assunto muito pertinente e atual na educação inclusiva. E não tem como falarmos de educação inclusiva, sem citarmos a Declaração de Salamanca, que foi feita numa conferência em 1994 na Espanha. Esse documento de suma importância trata-se de procedimentos padrões das Nações Unidas para a equalização de pessoas, de oportunidades para pessoas com deficiência. Já no Brasil, a Constituição Federal de 1988 prevê em seu artigo 208, inciso 3, o atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino. E esse direito também está garantido na Lei de Diretrizes e Bases da Educação de 1996, no Estatuto da Pessoa com Deficiência de 2015 e na Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva de 2008. E assim, a relevância desse assunto se torna cada vez mais presente no cenário escolar, porque é um desafio tanto para os docentes, isso por falta de ajuda, por falta de formação, falta de informação, o que dificulta cada vez mais o desenvolvimento e o aprendizado desses alunos com necessidades especiais. Para a escolha do nosso tema, partimos de algumas questões. Dentre elas tivemos como minimizar as dificuldades dos professores com a inclusão dentro de sala de aula. E o tema do nosso trabalho é análise do processo de inclusão dos alunos autistas em uma escola na rede de educação do município de Mauá, nos grupos 4 e 5, que são crianças de 4 a 5 anos e 11 meses. Escolhemos, no contexto, o tema para a nossa pesquisa pela fácil acesso, porque uma de nossas integrantes do grupo trabalha em uma dessas escolas da rede do ensino de Mauá. A introdução de uma criança autista em uma escola regular é um direito garantido por lei, como menciona o parágrafo 5º da LDB, que fala a respeito de educação especial. A Unesco, ao longo da década de 1990, se mobilizou em torno do tema, resultando em importantes publicações de documentos, conceito de aprendizagem. A aprendizagem é o resultado da organização dos esquemas mentais desenvolvidos em diferentes estágios da vida. Isso com a influência do ambiente, com a assimilação dos valores culturais e demais aspectos funcionais. Dentre os autores citados neste trabalho de conclusão de curso, eu vou deixar aqui o conceito de aprendizagem segundo Piaget, que diz assim: a aprendizagem ocorre pela ação da experiência do sujeito e do processo de equilibração. Essa afirmação demonstra que a aprendizagem parte de experiências anteriores, onde o indivíduo vai desenvolvendo sua capacidade de assimilação através da organização do esquema cognitivo. Transtorno espectro autista, ou TEA, é um distúrbio do neurodesenvolvimento. Esse transtorno pode causar alterações comportamentais no cotidiano do indivíduo. Alterações essas como na capacidade de interação social, concentração, comunicação, dificuldades na fala, agitação, repetição de movimento, entre outros. Auxiliar de Desenvolvimento Infantil, ADI. Oficialmente, o ADI tem como principal função atuar junto às crianças de creches, auxiliando o professor no seu desenvolvimento, no processo de desenvolvimento de cada criança. Um auxiliar de educação infantil desempenha um papel crucial na vida da criança em idade de pré-escola e creche. O objetivo do presente trabalho é analisar a inclusão de alunos com transtorno do espectro autista em uma escola da rede municipal de Mauá, mais especificamente nos grupos
de crianças de 4 a 5 anos e 11 meses de idade. Para tal, partimos de 2 objetivos específicos. O primeiro é de analisar o aumento expressivo de alunos com transtorno do espectro autista matriculados na rede municipal de Mauá. E o segundo é de verificar se a quantidade de funcionários é ideal para tal demanda de alunos com transtorno do espectro autista. O problema a ser tratado nesse trabalho de conclusão de curso é se a inclusão de alunos com transtorno do espectro autista nos grupos 4 e 5 da educação infantil é de caráter efetivo. Houve um significativo aumento de matrículas de crianças com TEA na rede municipal de Mauá, porém não houve atualização na legislação da mesma, em específico aos grupos 4 e 5, que hoje não auxiliam o professor dentro de sala de aula, nem para crianças típicas, tampouco para crianças atípicas. Pretendemos, com tal pesquisa, demonstrar a necessidade das escolas no âmbito da inclusão e dar voz a pais, alunos, professores e funcionários, contribuindo assim em demonstrar qual tem sido a realidade da inclusão escolar na rede municipal de Mauá e como a falta de funcionários tem prejudicado na aplicação didática e pedagógica e, consequentemente, no aprendizado dessas crianças. Olá, eu vou falar um pouquinho sobre a metodologia do nosso trabalho. Como é sabido, nosso trabalho contou com um rico intercâmbio de vivências escolares que foram partilhadas pelas integrantes do grupo. Após esse intercâmbio, foi possível que nós elegêssemos o tema a ser trabalhado. A partir desse tema, nós optamos por trabalhar uma metodologia qualitativa, de pesquisa qualitativa. O que isso significa? Isso significa que a nossa pesquisa tem foco na investigação da natureza, da essência do problema que a gente pretende investigar, que a gente pretende sugerir soluções. Trata-se de uma pesquisa que tem uma análise de um corpus mais flexível, uma vez que as perguntas são mais abertas, mais amplas. E essa pesquisa tem como objeto de investigação uma compreensão, uma descrição e a geração da hipótese voltada para a solução de problemas e baseadas nessas análises que nós podemos fazer com o resultado da pesquisa. Dando sequência à metodologia, a pesquisa qualitativa escolhida foi um questionário aplicado às professoras dos grupos 4 e 5 da escola escolhida. Com o questionário, foi possível compreender questões que envolviam o cotidiano daquele docente, entender o impacto da ausência de profissionais de apoio, como os auxiliares de educação infantil e também os auxiliares de apoio à educação inclusiva faziam na rotina daquele docente. Entendemos também que a ausência desses profissionais causava um impacto negativo na sala de aula. E foi através dessas perguntas que demos um senso qualitativo à nossa pesquisa e que serviu de embasamento para a continuidade do nosso projeto. O método de coleta de dados dos resultados deste TCC é a entrevista. Nós fizemos uma entrevista com 8 questões para professores da rede municipal de Mauá que pertencem ao grupo G4 e G5, que é um grupo de crianças de 4 anos a 5 anos e 11 meses. Essas entrevistas ocorreram no mês de maio, do dia 2 ao dia 15, e nós tivemos um total de 9 professores entrevistados. Aqui eu gostaria de destacar 2 questões em relação a essa entrevista. A primeira questão é a questão 3. Na sua opinião, um auxiliar de sala contribuiria para a inclusão de alunos do espectro autista? Por quê? O professor respondeu que sim,
porque as salas estão superlotadas e os alunos com espectro autista precisam de um acompanhamento especializado para facilitar o acesso à educação. Aqui o professor traz a questão da superlotação de sala e do acompanhamento especializado para os alunos com espectro autista. E a segunda questão que eu gostaria de destacar é de acordo com a resolução SE 9 de agosto de 2021, dispõe sobre o módulo de profissionais de classe da rede municipal de Mauá. Podemos observar que existe uma alocação desigual de funcionários ADIs. Você, enquanto professora do G4 ou G5, sente-se ou já se sentiu prejudicada com a falta de ADI em sala? Qual a sua sugestão para a mudança de legislação? Acompanhada com essa pergunta, nós mostramos para o professor o quadro de funcionários e a parte da resolução que diz que compete à prefeitura disponibilizar o ADI na fase G1, G2 e G3 e não disponibiliza no G4 e no G5. Como os professores já citaram anteriormente a questão de necessidade de funcionários para auxiliá-los, para que tenha essa inclusão mais efetiva dos alunos, aqui eles concordaram e relataram para nós que se sentem sim prejudicados com a falta desse auxiliar e verificando na lei que sim, ela precisa ser alterada. Não só essas duas perguntas, mas todas as perguntas da entrevista nos levaram a crer que os resultados iam ser positivos e favoráveis à mudança na rede de Mauá. Durante o nosso estudo, verificamos um crescimento significativo do número de crianças em sala de aula com transtorno do espectro autista. Algumas limitações das escolas e dos professores dificultam o processo de inclusão. Como exemplo, temos o despreparo dos profissionais, falta de auxiliares nas escolas e a necessidade da atualização das legislações vigentes. Mesmo com concursos públicos recentes, na prática ainda temos um número muito inferior de auxiliares nas escolas. A falta dos auxiliares em sala é uma questão muito importante, pois sem auxílio nas atividades pedagógicas do cotidiano se tornam inviáveis e ocorre uma sobrecarga dos professores, o que prejudica a qualidade do trabalho e do processo de inclusão. Mesmo tendo formação superior, em alguns casos até pós-graduação, os professores demonstram medo e insegurança ao receberem alunos com TEA em suas salas de aula. Os mesmos dizem não ter conhecimento suficiente para lidar com esses alunos e não sabem como fazer o processo de inclusão escolar. A prática pedagógica deve ser construída de maneira individualizada, pois esses alunos apresentam formas peculiares de aprender. A interação e a mediação do adulto é fundamental para o desenvolvimento da criança. Pudemos identificar também que esses alunos geralmente são acolhidos por seus professores e pelos amigos de turma sem nenhum tipo de preconceito. Devemos incentivar a relação desse aluno com toda a comunidade escolar, proporcionando a eles atividades adaptadas e assegurando um trabalho organizado e inclusivo. A inclusão é direito de todos e, segundo Bassalobre 2008, para que a inclusão de fato aconteça, é importante a redução das condições que impossibilitem ou impeçam o indivíduo de participar plenamente da sociedade e de exercer sua cidadania. Os professores são os atores principais para que as práticas inclusivas funcionem. A Constituição brasileira coloca a escola e a família com igual responsabilidade nesse processo de inclusão. E a inclusão adequada só pode ser garantida com a atuação conjunta das duas partes, família e escola. Apesar das dificuldades relatadas, nosso estudo conclui que a inclusão é possível e realizável. Sugerimos que mais estudos tenham esse tema como foco e investiguem assim outras diferentes faixas etárias e outras redes de ensino.